Shabbat Shalom, os irmãos. Nós vamos iniciar a Parashá de hoje. Parashá Vayeri. Eu gostaria que os irmãos pudessem se colocar em pé, por gentileza, para que nós possamos orar e dar início a esse momento, em nome de Yeshua. Pai, nós queremos te agradecer por este Shabbat, te louvamos pela tua doce presença entre nós. E nós queremos agora colocar em tuas mãos, Pai, esta Parashá, esta porção da Torá, quando estaremos terminando, Pai, o livro de Bereshit. Nós te pedimos agora que o Senhor possa usar esta palavra, para que a nossa vida, o nosso coração sejam edificados e o teu nome seja honrado. Mais uma vez, nós queremos te louvar e bendizer aquele que vive e reina para sempre. Muito obrigado pela tua vitória entre nós, em nome de Yeshua Mashiach, o Rei de Israel. Amém. Por favor, sentem-se. Hoje nós vamos falar então da Parashá Vayeri, que vai de Gênesis 47, 28 até os 50, 26, ou seja, nós vamos terminar o livro de Bereshit hoje. E nós vamos estar trabalhando com um texto que nos revela muitas surpresas. E eu gostaria de dar início a Parashá falando sobre Gênesis 47, 28. Vamos começar aí com esse verso. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos de sua vida, foram 147 anos. Então nós vamos dar início agora falando sobre Jacó. Ele viveu no Egito, e essa palavra viver, Yeri em hebraico, não só significa viver, como ter vida e permanecer vivo. E uma coisa interessante que o Midrash comenta, que os justos, apesar da sua morte, eles são chamados vivos. Já os malvados, apesar da sua vida, eles são chamados mortos. E você deve se lembrar de um comentário que Yeshua fez, quando um rapaz chegou perto dele e falou assim: mestre, eu quero te seguir, mas deixa eu primeiro enterrar meu pai. E os irmãos se lembram do comentário que ele fez? Deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Então ele estava dizendo o seguinte: deixa esses malvados cuidarem disso, porque eles já estão mortos. Você que está vivo, fique aqui, permaneça aqui. É muito interessante que o Midrash traz essa dimensão para a gente, ligando imediatamente a vida e as palavras de Yeshua. Ou seja, quem está vivo, ele está vivo mesmo fora desta dimensão, fora deste mundo. Por isso tem uma coisa interessante: a palavra vida em hebraico, Haim, ela está no plural. Então ela não significa vida, ela significa vidas. Ou seja, todos nós temos duas dimensões de vida: a nossa vida terrena e a nossa vida espiritual. E há uma coisa interessante, porque nós somos muito descuidados, porque a grande maioria das pessoas do planeta Terra não se preocupa com a sua segunda vida, só se preocupa com a primeira. Aí a gente cuida da primeira, né? A gente cuida do corpo, a gente cuida das nossas coisas. Eu quero ter uma boa aparência, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, mas a gente acaba não cuidando da segunda etapa, que é a vida eterna, que esse é o aspecto no qual nós deveríamos mais investir. Por quê? Porque lá é que nós vamos passar a maior parte da nossa existência, e não aqui. E muitas das vezes nós acabamos fazendo uma troca, e a gente tem uma existência intensa na terra, perdemos a vida eterna e acabamos fazendo uma grande bobagem. Eu digo isso desta forma, irmãos, porque a maioria das pessoas faz isso. Poucos são os que cuidam da sua parte espiritual e da sua vida eterna. E é uma coisa muito interessante, porque a gente precisa entender que eu e você vamos partir. A única certeza que eu tenho é que eu vou morrer.
Entendeu? Então, na realidade, quando o texto fala que Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, é uma coisa bem interessante, porque Yosef foi tirado dele aos 17 anos. E o 17 repete aqui. Muito interessante isso também. E o 17, quando você soma 1 mais 7, dá 8, dá recomeço. Então, quando ele perde Yosef, a sua vida recomeça. Depois, quando ele reencontra Yosef, a sua vida está recomeçando de novo. E agora, quando ele está morrendo, a sua vida está recomeçando de novo. Isso é muito interessante a gente notar na Escritura, o quanto ela nos dá margem para a gente ter a compreensão de que a palavra, ela traz essa dimensão tão profunda para a gente e nos mostra o quanto nós devemos ser cuidadosos com a nossa vida diária. Também, lembrando o seguinte, que depois que Jacó morre, ele transcende essa existência e vai estar junto com os nossos pais. E isso aqui também é uma coisa muito interessante, porque eles tinham consciência disso. Eles sabiam para onde eles estavam indo, mesmo sem ter Yeshua. Uma coisa muito tremenda mesmo. Veja bem, vamos continuar o 47, 29. Diz assim: chegando-se o tempo da morte de Israel, chamou a Yosef, seu filho, e disse: se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que não me enterres na terra do Egito. Eu queria que você pudesse prestar atenção nesse texto, porque ele sabe que vai morrer, o Todo-Poderoso já avisou a ele, e ele tem consciência disso, e ele chama Yosef e diz para ele: se eu achei graça aos teus olhos. Como assim? Ele é pai de Yosef. Como assim, se eu achei graça aos teus olhos? Isso é muito interessante, porque essa palavra não deve ser levada ao pé da letra. O que ele está dizendo é o seguinte: eu preciso que você faça algo para mim, tá? E o que eu gostaria que você fizesse para mim é algo muito importante. Então eu não quero que você deixe de fazer o que eu vou te pedir. Então ele diz: põe agora com a mão debaixo da minha coxa. Isso já tinha sido feito por Abraão, quando ele envia o seu servo para pegar e trazer uma esposa para o seu filho. É um juramento que é feito. Esse é o mais alto nível de juramento que é feito na Bíblia. E ele, quando fala para ele diz o seguinte: eu quero que você jure para mim que você não vai me enterrar aqui no Egito. Eu não quero que os meus ossos fiquem aqui no Egito. E isso também é uma coisa muito interessante, porque o que Yosef faz com o pai dele, levando ele para Canaã, Moshe vai fazer quando Yosef morre, vai levar os ossos dele para Canaã também. Ou seja, o que a gente planta, a gente colhe. É muito interessante isso também, a forma como o Eterno vai tratando as coisas e vai permitindo que algo possa ser feito por alguém, porque ele vai precisar disso lá no futuro. Cada atitude, ainda que seja pequena, irmãos, quando nós temos uma atitude assim aqui na terra, isso vai ter um reflexo depois na nossa vida futura. E algumas vezes também isso vai refletir na vida dos nossos filhos. Muitas vezes nós não colheremos, mas os nossos filhos hão de colher aquilo que nós havemos plantado. E uma coisa interessante, só para mim fazer um comentário aqui, como diziam os franceses, en passant, né? Colocar a mão debaixo da coxa. A palavra debaixo em hebraico é tahat, que significa debaixo de, em lugar de, ou abaixo. Só que a palavra yarek, que é coxa, lombo ou partes íntimas, mostra que esse é um juramento que ele é feito quase que se tocando as partes íntimas do homem. O que significa isso? Isso significa que ele está jurando pela vida daquela pessoa, porque as partes íntimas do homem são onde ele gera vida. Então o que Jacó estava dizendo é o seguinte: jura pela vida que eu gerei em você. Se hoje você está vivo, eu te trouxe ao mundo,
jura por isso que você vai me enterrar em Canaã, você não vai me deixar aqui. Por isso que eu disse que esse é o mais alto nível de juramento. E ele não queria ficar no Egito. Por quê que ele não queria ficar ali? Porque quando Jacó chega no Egito, ele é apresentado a Faraó. E quando ele é apresentado a Faraó, acontece uma coisa muito interessante. A Bíblia diz que Jacó abençoa Faraó 2 vezes. Quem que era maior? Jacó ou Faraó? Faraó ou Jacó? Jacó, com certeza. Diante dos egípcios era Faraó, mas diante do Eterno, Jacó. Tanto que a Bíblia diz que o maior abençoa o menor. Jacó estava numa posição inferior à de Faraó, mas Faraó era menor do que Jacó. E uma coisa muito interessante, que eles passaram a ser admirados no Egito. Jacó era uma pessoa carismática, uma pessoa cheia da presença do Eterno. Eles passaram a ser admirados no Egito. Então, o Midrash nos conta que quando ele morre, vai haver um grande cortejo, né? A própria Bíblia também declara isso, mas o Midrash diz que houve um grande cortejo para que eles pudessem levar Jacó para Canaã e enterrá-lo. Houve pranto na terra do Egito. Quando é que um egípcio vai chorar pela morte de um estrangeiro? Esse estrangeiro, em pouco tempo, tinha que ficar bem famoso lá. E foi o que aconteceu. Então, para que ele não ficasse naquele local e o túmulo dele virasse lugar de peregrinação, porque os próprios egípcios iam para lá, sabendo que ele era um homem de Deus. E os irmãos sabem que, infelizmente, no mundo tem muito essa coisa, né? Uma pessoa santa morre, o túmulo dela vira local de peregrinação. E aí o Midrash conta que eles também levaram ele para Canaã para não acontecer isso no Egito. E uma outra coisa também que a gente precisa parar para perceber é que quando Yosef jura para o seu pai, ele está comprometendo a sua palavra e ele sabe que ele vai poder cumprir o que ele prometeu. Eu queria pedir uma coisa aos irmãos: por favor, não prometam aquilo que vocês não podem cumprir. Só abra a boca para dizer que você vai fazer se você tiver condições de fazer. Bem? Por quê? Uma promessa diante do Eterno, ela é tida também como um juramento, tá? Um voto, é como se fosse um juramento. Então a gente precisa tomar cuidado na hora de abrir a boca. Eu vou na sua casa amanhã. Para o Eterno, você está fazendo um voto. Se você não for na casa do fulano amanhã, você quebrou um voto diante do Eterno. Você entendeu isso? Então precisa tomar cuidado. Por isso, Yosef sabe que o que ele está prometendo ao pai, ele vai cumprir. Agora, Gênesis 48, 1 e 2 também tem uma informação muito interessante. Esse é um segundo momento que diz: e aconteceu depois destas coisas, que alguém disse a Yosef: eis que teu pai está enfermo. Lembra que ele já sabia que ia morrer. Então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E alguém participou a Jacó e disse: eis que Yosef teu filho vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. Olha só que coisa interessante. Quando Yosef fica sabendo que o pai está doente, ele já sabe que o pai disse que vai morrer. Então ele já tem a certeza de que precisa fazer alguma coisa para que o pai dele possa abençoar os filhos. Por quê? Porque quando ele chegou no Egito, ele viu a família de Yosef, ele sabia que os filhos de Yosef seriam dele. Só que agora, ele, como é o patriarca que está vivo, ele tem o poder de transmitir a bênção para a família dele. Toda família tem sempre um patriarca ou uma matriarca. Quando na falta do patriarca, a matriarca tem o poder para poder transmitir a bênção para o restante da família. E aqui, Jacó vai fazer isso. E nesse momento,
quando ele fica sabendo que Yosef está a caminho da sua casa, ele se esforça para assentar, porque ele estava doente, ele estava deitado, ele se esforça para poder se assentar, para receber o seu filho. E uma coisa interessante, que até essa época de Yaakov, o Midrash nos conta uma coisa muito peculiar. Quando as pessoas chegavam na hora de morrer, elas estavam bem, só que na hora do falecimento elas morriam subitamente. Então, a pessoa espirrava e com o espirro a sua alma deixava ela. Ok? Porque até então as pessoas não espirravam. Quando alguém espirrava, ela espirrava e morria. Então, o que aconteceu? Yaakov orou e pediu ao Eterno, ele disse assim: se uma pessoa morre subitamente, não tem tempo de abençoar os filhos e dar as instruções, nem resolver os seus assuntos. Por favor, Eterno, permita que haja um tempo preparatório de doença antes da morte, para que seja possível cuidar da minha família e fazer todos os arranjos necessários. Então, quando Yaakov faz esta oração, o Eterno responde a oração nele. Ou seja, ao invés da pessoa morrer espirrando, agora a pessoa vai ficar doente, vai ter um tempo para poder ver a família antes dela falecer. Os irmãos entenderam isso? Então, você entendeu por que quando alguém espirra você diz saúde? Tenha saúde. Por quê? Porque você não vai morrer. É sério isso? Fica parecendo, mas é bobagem. Não é bobagem, né? Isso aqui é parte da tradição judaica. As pessoas morriam assim, entendeu? Não sabia, quer dizer que a galera espirrava e morria. Exatamente. Por isso, quando Yaakov, sabendo dessa situação e sabendo que ele já não está bem, ele faz essa oração que o Todo-Poderoso responde nele. Agora, quando você espirrar, ou quando alguém espirrar, diga saúde de verdade, diga saúde, tenha saúde, viu? Não morra agora não, nós estamos com você aqui ainda. E é bem interessante, porque cada um dos nossos patriarcas pediu uma coisa, né? Abraham, só para me informar vocês aqui, Abraham, antes de morrer, ele também pediu uma coisa ao Senhor. Ele pediu que as pessoas tivessem sinais de idade, que elas pudessem envelhecer. Por que isso? Porque antigamente o envelhecimento não acontecia, as pessoas tinham a mesma aparência de jovens. Então confundia-se pai, filho, mãe e filha, e não dava para poder distinguir entre eles. E então, como é que ia honrar o pai se não se sabia quem era o pai? Como é que ia honrar uma mãe se não sabia quem era a mãe? Então Abraham orou, ele disse assim: Senhor, dá sinais de velhice para as pessoas. Então, depois as irmãs, quando chegar lá na eternidade, reclamem com Abraham, as Lucas, tá? Vocês reclamem com ele lá, porque ele é o responsável por isso acontecer, né? E ele não foi responsável pela indústria de crentes, né, para poder evitar isso, mas ele foi responsável pelas rugas. Então as irmãs depois reclamem com ele, porque passou-se a ter sinais de velhice, os cabelos começaram a ficar grisalhos, depois a ficar brancos, porque isso não acontecia até então. Você imagina que as pessoas tinham todas a mesma aparência, apesar da idade, tinham a mesma aparência. Aí você entende, por exemplo, quando o texto lá diz que Sara, mesmo já em idade avançada, os reis, os outros homens que haviam a cobiçavam, porque ela parecia uma menina. E aí a gente entende a Bíblia de uma forma diferenciada. Você fala assim, como uma mulher daquela podia ser cobiçada por outros homens, porque ela não tinha sinais de velhice. Ok? Uma outra coisa, com Isaac aconteceu também, uma coisa interessante, porque segundo a tradição judaica, até essa época, ninguém sentia dor. Ninguém tinha dor de nada, entendeu? E aí, a pessoa, como ela não tinha dor, ela não tinha como ser, digamos assim, punida nesse mundo. Então, o julgamento do Eterno para a vida daquela pessoa era maior. Então, Isaac orou e disse assim: Senhor, que a pessoa possa ter dor aqui nesse mundo e que ela comece já a ser, o seu pecado comece a ser expiado, que ela possa pedir misericórdia, ela possa pedir perdão,
nesse mundo, para que quando ela chegar no mundo vindouro, ela não corra nenhum risco de ir para o inferno. Ou seja, a pessoa poderia se arrepender já aqui. E aí, a dor vem através de uma oração que Isaac fez. Entendeu? E só para mim terminar, o rei Ezequias, as pessoas, até essa época, elas não se recuperavam de uma doença fatal. Mas quando o rei Ezequias foi morrer, ele orou ao Eterno, e o Eterno reverteu aquela doença fatal, e ele recebeu mais alguns anos de vida. Então, nós temos situações na Bíblia que hoje podem ser aplicadas ao nosso dia a dia, mostrando o seguinte, que essas situações que nós vivemos hoje, elas são oriundas, elas vieram de situações em que os nossos patriarcas oraram, o Eterno então implantou isso na humanidade como um padrão, para que nós pudéssemos hoje chegar e ter a vida da forma como nós temos. Ou seja, hoje ninguém morre com espirro, hoje todo mundo vai ter os sinais de velhice, né? A gente vai envelhecendo e vai aparecendo os sinais. Hoje a gente sente dor, e se tiver uma doença fatal, o Eterno pode dar mais uma chance da pessoa se recuperar, não levando ela a óbito. Então tudo isso é obra dos nossos antepassados, dos nossos patriarcas. Aí, Gênesis 48, 3 e 4 diz assim: e Jacó disse a Yosef, lembra que ele levou os filhos para o pai, né? O El Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei frutificar e multiplicar, tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência depois de ti em possessão perpétua. Jacó inicia suas palavras chamando o Eterno de El Todo-Poderoso. Em hebraico está El Shaddai. E essa palavra, Shaddai, é uma palavra muito interessante, porque para nós ela significa Todo-Poderoso, mas a palavra Shaddai, ela é composta de She e Daí. A palavra She significa que ou quem, e Daí, bastante suficiente, ou seja, aquele que é bastante, aquele que é autossuficiente. Nós servimos a um Deus que é bastante e que é autossuficiente para a nossa vida. Tudo aquilo que nós precisamos, Ele tem condições de nos dar. Ele tem suficiência para atender qualquer necessidade da nossa vida, seja ela qual for, entendeu? Todas as coisas podem ser atendidas, podem ser nos dadas pelos céus, porque o Eterno tem essa condição de dar isso para a gente. E uma outra coisa também bem interessante, que ele diz que ele apareceu para Jacó em luz. Só que essa palavra luz em hebraico, ela não está traduzida, é o nome de uma cidade. Essa palavra luz não é luz. Luz em hebraico significa apartar-se, desviar-se. Nós não tivemos a oportunidade de fazer essa palavra, porque nós já começamos a ler, né, o estudo aqui. Mas, nesse evento, Jacó precisava tomar uma decisão da sua vida, e o Eterno então aparece a ele e determina o caminho, ou seja, impedindo que ele se desviasse do caminho correto. Quando ele faz essa citação agora, ele está dizendo para o seu filho Yosef: quando El Shaddai apareceu para mim, ele me colocou no caminho correto, ele me encaminhou por uma rota em que eu não me desviei, me mantive fiel e hoje estou aqui. Isso é muito importante a gente entender. Ele fala que ele foi abençoado por El Shaddai. A palavra abençoar significa dar poder a alguém para ser próspero, bem-sucedido e fecundo. Então, quando alguém é abençoado, essa pessoa recebe unção, que é prosperidade, sucesso, dinheiro, e fecundidade, que é a capacidade de se multiplicar física e espiritualmente. Então, a bênção, ela passa por isso, é algo espiritual que se manifesta no mundo material, ok? Então, ele recebeu isso do Eterno, e naquela época, a gente se lembra, ele já tinha tudo, certo? Ele já tinha tudo, e ele volta para casa, para sua casa, encontra com o seu irmão, ele já tem tudo aquilo que ele precisa. Então, a questão da bênção aí, é que ele depois vai receber uma cura interior,
quando ele tem um encontro com o Todo-Poderoso, para que ele possa encarar o irmão e recomeçar a sua vida. Ele fala em frutificar e multiplicar, Parã e Rabá, ou seja, frutificar, ser fecundo, ser frutífero, ramificar, e Rabã, ser numeroso, tornar-se numeroso. Então, ele fala aqui, na continuidade do versículo, que o Eterno tornaria uma multidão de povos. Aqui, irmãos, tem uma coisa muito, muito interessante, porque essa palavra povos em hebraico é amim, que significa povos. Só que am em hebraico diz respeito a Israel, ou seja, é como se o Eterno estivesse dizendo para Jacó: eu vou tornar você uma multidão de Israéis espalhados pelo mundo. Aí nós vamos entender o porquê que o Eterno espalhou o povo judeu por todo o mundo, porque aqui já tinha uma profecia dizendo respeito a isso, ou seja, o Eterno já tinha avisado o nosso patriarca Jacó que ele faria isso, mesmo antes da nação de Israel existir de fato, que ela vai existir de fato com Josué, lá na frente. Aqui ainda é só um clã familiar. Então imagine que antes de qualquer coisa acontecer, o Eterno já viu o futuro e já avisou o que ia acontecer. E uma coisa bem interessante, tá? É que ele diz que ele daria a descendência de Israel aquela terra, e a palavra descendência é zerá, que significa semente, descendência física. A terra, ela foi prometida pelo Eterno para a nação de Israel. E eu só quero fazer uma observação aqui para os irmãos, porque ainda hoje existe uma briga dos árabes, dos palestinos, querendo a terra de Israel, como se eles tivessem algum direito pela terra. Mas na realidade o Eterno deu para os nossos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Então a terra foi dada para Israel, não para os árabes. Por isso eles não têm sequer direito de reclamar a terra, mas a terra é do povo de Israel. Nesse verso fica claro isso mais uma vez, que a terra foi dada como um legado, uma possessão do Eterno para a nação de Israel. Por que o Eterno deu para Israel? Porque lá no livro de Salmos está escrito assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Só pode dar alguma coisa quem é dono. Eu não posso chegar e falar assim: eu vou dar o seu carro para alguém. Que autoridade que eu tenho sobre o seu carro? Nenhuma. Você entendeu? Mas você pode falar assim: eu vou dar o meu carro para alguém, porque o carro é seu, você pagou, você possui aquilo. Como o Eterno é dono do planeta Terra, ele então deu aquele pedaço de terra para Israel. E com um detalhe: só uma nação foi escolhida para ter um pedaço de terra delimitado e demarcado pelo Todo-Poderoso. O nome dessa nação é Israel. As outras nações o Eterno deixou que eles mesmos se preocupem com isso, mas para Israel não. Ele delimita a terra e diz: vocês vão ficar aqui. E se você pega um globo terrestre, você vai ver que se você coloca o dedo onde está Israel, você vê que Israel está no centro do mundo. É muito interessante isso. Israel é o centro do mundo, uma nação desse tamanhozinho, mas que tem uma relevância espiritual tão grande e que é tão odiada por muitos e amada também por muitos. Muito interessante a gente perceber como isso acontece por conta da promessa do Eterno. Porque tem o seguinte fato: o diabo vai sempre tentar derrubar a promessa do Eterno. Sempre. Se o Eterno te der uma palavra, ele vai tentar derrubar essa palavra. Por quê? Porque se ele conseguir fazer com que uma promessa do Eterno não se cumpra, o Eterno deixa de ser quem ele é, ou seja, Deus. Se ele deixa de ser Deus e o Criador de todas as coisas, ele se equipara a quem? Ao próprio Satanás. Os irmãos entenderam? Por isso, quando o Eterno fala com Josué, ele diz assim: nenhuma das boas palavras que o Eterno disse caíram por terra, todas se cumpriram. Por quê? Para mostrar que quem reina é o Todo-Poderoso na nossa vida. E se ele prometeu que vai fazer alguma coisa, ele vai cumprir, ele vai fazer. Amém, querido? Amém. O nosso papel é
crer, é confiar e esperar. E uma coisa agora, caminhando, né? Em Gênesis 48:6, nós vamos ver agora que Yosef tem os seus filhos tomados pelo seu pai, né? Como sua própria descendência. Verso 6 diz assim, no capítulo 48: mas a tua geração, que gerarás depois dele, será tua, segundo o nome dos teus irmãos, serão chamados a tua herança. Então, Jacó agora está dizendo: esses dois filhos que você tem são meus. Eu agora vou incluí-los dentro da tua geração, eles serão meus filhos. Isso era muito comum de ser feito, do avô pegar os netos e colocar como se fossem seus filhos. E lá no verso 14, quando Yosef agora vai levar os filhos para que o pai possa abençoar, acontece uma coisa interessante. E Yosef tomou a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fez-o chegar a ele. Só para mim poder te parametrizar aqui, por que ele está fazendo isso? Porque quando o avô vai abençoar, ele vai colocar a mão direita sobre o mais velho, que é Manassés, e a mão esquerda sobre o mais novo, que é Efraim. Por isso ele pega e coloca as crianças, os meninos, na frente dele, na posição correta já. E você já está fazendo isso. Continuando o texto: mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente, não obstante Manassés ser o primogênito. Olha só que interessante isso. Eu falei para os irmãos já que Jacó era profeta, e ele, como profeta, já está vendo o futuro. Quando ele tem aqueles dois jovens diante dele, ele está enxergando o que vai acontecer no futuro. Ele já sabe que a primogenitura não é de Manassés, apesar de ele ter nascido antes, que a primogenitura é de Efraim. E ele agora cruza as mãos e dá a bênção do primogênito para Efraim. Isso também é muito interessante, porque lá no futuro, Efraim vai gerar as 10 tribos que se perdem. Elas vão ser chamadas de Efraim. Oséias fala disso. E essas 10 tribos que foram para o cativeiro e se assimilaram, hoje estão dentro da igreja. Isso é muito interessante, porque quando essa bênção vai ser dada, e Yosef não vai entender o que está acontecendo, mas o pai vai dar uma palavra para ele que vai acalmar o coração dele. Mas para você ter uma ideia, como o Eterno está fazendo algo que aconteceu com o próprio Jacó, agora está acontecendo com Efraim e Manassés, quando ele coloca Efraim acima de Manassés. A primogenitura pode ser tirada de alguém? Não. Você pode receber a bênção da primogenitura só se o Eterno mudar alguma situação espiritualmente e entregar para você. Porque o primogênito tem o direito de nascimento. Mas o Eterno pode mudar isso? Pode. Ele pode fazer isso sim, mas é só ele que pode fazer. Isso não é regra, é exceção. Tá? Vou falar de novo. Isso não é regra. Para você não achar que eu posso chegar e mudar isso aqui. Não pode não. Não pode mudar de jeito nenhum. Então, aqui é um caso único, tá? Entre algumas exceções que o Eterno está fazendo para mostrar que ele tem condições de mudar o status de uma pessoa. Tanto que Efraim vai aparecer no restante da Bíblia várias e várias e várias vezes. Manassés some. Eu não sei se você percebeu isso na Bíblia, mas Manassés some da Bíblia. Então, isso é muito interessante a gente ver o que está acontecendo aqui. Aqui vai haver uma transferência de unção, uma transferência de bênção sobre a vida de uma criança, de um jovem, que vai determinar o futuro dele. Então, quando a gente vem aqui no Shabat e ora pela esposa e ora pelos filhos, nós estamos fazendo esta transferência de bênção. Você entendeu o que eu estou falando? Você entendeu como é grande a nossa responsabilidade no que diz respeito a isso? Por que a gente tem que estar aqui durante o Shabat para participar do Shabat? Porque é no Shabat que a gente faz essa transferência. Amém.
Muito tremendo isso, muito importante. Agora aqui, a gente vai perceber no verso 15 e 16 o que está acontecendo para que essa bênção seja dada. E abençoou a Yosef e disse: o Deus em cuja presença está nas meus pais Abraham e Isaac, o Elohim que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o mensageiro que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes e seja chamado neles meu nome e o nome dos meus pais Abraham e Isaac, e multipliquem como os peixes em multidão no meio da terra. Primeiro, ele abençoa a Yosef e abençoa agora os meninos. Mas olha só que interessante, ele vai falar que aquele que sustentou ele, aquele que tinha feito com que ele mantivesse a sua vida até ali, e essa palavra sustentar em hebraico é roer, que significa pastorear. Ou seja, o que é que Jacó estava dizendo? Que o pastor de Israel tinha pastoreado ele e cuidado dele até aquele momento. E por isso ele tinha chegado ali para poder ver Yosef, ver os seus netos e poder abençoá-los naquele momento. E ele usa uma estrutura em hebraico que é muito interessante. Ele fala que o mensageiro, o anjo que livrou-me de todo o mal. E aí lá no livro de Salmos diz assim: o anjo do Eterno acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ou seja, ele está proferindo uma bênção aqui, que vai ser usada lá na frente no livro de Salmos, para falar para a gente que nós temos anjos que são guardiões da nossa vida e que são utilizados pelo Eterno para nos proteger de todo o ataque externo. Então essa bênção já está delimitando esse acontecimento. Ou seja, ele diz o seguinte: existem mensageiros que me guardaram de todo o mal, e que eles guardem esses jovens e que os abençoe. Olha que interessante isso. Então ele fala desse termo livrar, o anjo que me livrou de todo o mal. E essa palavra em hebraico é goel, que significa redimir, vingar, resgatar. Ou seja, todas as vezes que nós estamos andando pelas ruas, todas as vezes que nós estamos em qualquer situação, existem seres celestiais que estão ao nosso derredor para guardar a nossa vida, para estar ali, para cumprir um papel de resgatador. Ou seja, essa pessoa é do Eterno e o maligno não pode tocar. Amém. Por isso é que a gente precisa entender de novo a Bíblia. Você não está sozinho. Ah, mas eu estava em tal lugar, estava sozinho, ou estava sozinha. Não está não. Tem mensageiros celestiais cuidando de você o tempo inteiro. Você acha que eles vão te abandonar? De jeito nenhum. Quando você sai para fazer qualquer coisa, eles saem junto com você. Quando você está indo trabalhar, eles estão indo trabalhar junto com você. Você está viajando, eles estão viajando junto com você. Por quê? Porque tem uma promessa que eles agiriam como resgatadores, como remidores da nossa vida. Porque o dia que nós fomos levados pelo Senhor, esse mensageiro ele vai pegar e vai nos conduzir até as mansões celestiais. Amém. Entendeu? Então isso é uma coisa muito interessante, irmãos. Eu tive uma experiência, eu não sei se eu cheguei a contar aqui para os irmãos, quando no dia 11 de setembro minha mãe faleceu, e eu fiquei na dúvida se eu ia para Araçatuba ou não. Eu fiquei muito abalado, não sabia se eu queria vê-la naquele estado. Eu acabei indo, e quando eu cheguei no velório, que eu entrei, conversei com minha irmã, meu pai, com algumas pessoas, e na hora de fazer o ofício fúnebre, fui fazer o ofício fúnebre, e quando eu peguei minha Bíblia e coloquei ela próxima assim, ao caixão, eu vi um anjo de pé na cabeceira do caixão. Ele olhou para mim e disse assim: ela não está mais aqui, nós já conduzimos as mansões celestiais, aqui só está o corpo dela, não se preocupe, ela está bem. Amém. Ou seja, aquilo que está no texto, eu vivi. Amém. O resgatador. Você está entendendo? Por isso que é tão tremenda essa palavra, irmãos. Por isso que a gente tem que crer de todo o nosso coração, saber que o diabo é um derrotado, um safado, um cretino, é um tonto. Chega.
Mas ele é tudo isso e um pouco mais. E a gente tem que saber que tem alguém cuidando da gente. E não Aleluia. Aleluia. ninguém vai tocar num fio de cabelo seu, se os céus não permitirem. Glória ao Senhor. Viu? Para tocar em você, tem que pedir permissão na sala do trono. Aleluia. Você não lembra da história de Jó? O adversário foi lá e falou assim: eu quero dar um jeito naquele cara lá. Você cuida muito bem dele. Você colocou uma sebe ao redor dele, uma cerca, né? As cercas são esses anjos, viu? Quando o diabo chegar ali e falou: você colocou uma cerca em volta dos teus filhos, não deixa eu pôr a mão deles. E ele falou assim: se você botar a mão suja, então eu não vou deixar você colocar a faca suja nos teus filhos que são limpinhos. Amém. Não é verdade? São todos limpos, santos, lindos, maravilhosos. Não vai deixar colocar a mão, então ele tem que ir lá pedir permissão para tocar na nossa vida. Amém. É por isso que você tem que entender que você é uma pessoa muito especial. E Jacó sabia disso. Ele sabia o quão especial ele era para os céus. E agora ele está a ponto de ser recolhido para a eternidade. Mas ele agora tem uma missão a cumprir antes disso. E ele fala dos filhos de Yosef e diz que os jovens vão se multiplicar como peixes, muito no meio da terra. Como assim? Peixe se multiplica no mar, na água, não na terra. Como é que o peixe multiplica na terra? Lembra que agora há pouco eu falei da multidão de povos? Lembra que eu falei que seriam muitos Israéis? Ele está falando sobre isso. No contexto ele está falando o seguinte: os teus filhos que vão ser espalhados por todo o mundo, eles vão ser como peixes. Eles vão se multiplicar na terra que eu der para vocês. Na terra onde eu colocar vocês ali vão se multiplicar. Ali vocês vão ser fecundos. Ali a minha bênção vai ser dada ao mundo através de vocês. Por que, irmãos? Porque havia sido dada uma promessa a Abraão de que o Eterno abençoaria as nações da terra através do povo de Israel. Eu queria dizer uma coisa: o estado de São Paulo, o Brasil, o mundo, ele é abençoado por nossa causa. Aleluia. Amém. Meu pai, do efeito retardado. Eu estou querendo dizer o seguinte: você carrega a bênção do Eterno e você, onde você pisa, a bênção está indo junto. Amém. Você entendeu? Por onde você caminha, você leva, você carrega essa bênção e você transmite essa bênção para as pessoas. Foi isso que Jacó quis dizer. Amém. Bom, vamos continuar agora. Versos 17 a 19. Vendo, pois, Yosef, que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mau aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para transpor sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E Yosef disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Oh, meu pai, glória! Engraçado que Yosef olhou para Jacó e disse: pai, você está enganado, pai. Pai, você não está enxergando direito, você está meio cego, pai. E Jacó disse: eu não estou cego, meu filho, eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou agindo não como pai, eu estou agindo como profeta. Eu estou profetizando sobre a vida de Manassés. Ele vai ser uma nação grande, mas Efraim vai ser uma multidão perto dele. A bênção, quando ela é transmitida e sai da boca do profeta, você pode esperar. Pode esperar, porque o Eterno faz cumprir de uma forma sobrenatural aquilo na vida da pessoa. Quando o Eterno coloca na boca de alguém algo que vai fazer na sua vida, você pode esperar, porque ele vai fazer algo grande e vai cumprir isso na sua vida. Quando vai ser isso, Rabi? Ele não fala de tempo, ele fala de ações, porque o tempo para o Eterno não existe, é sempre agora.
Nós é que estamos limitados ao tempo, mas o eterno, para Ele, isso já aconteceu. Ele já nos vê abençoados, Ele já nos vê na plenitude. Quando essa bênção foi dada para Efraim e Manassés, o eterno já via a gente aqui hoje. Ele já sabia que nós estaríamos aqui hoje ministrando essa palavra e que nós estaríamos vivenciando isso já de uma forma especial. Então eu queria que você compreendesse isso, que o tempo não é importante, mas é importante a palavra que foi recebida por nós. Mas Rabino, eu quero que as coisas aconteçam, eu também. Só que nós temos que confiar no eterno acima e além do tempo. Por quê? Porque Ele vai fazer com que as coisas se cumpram na nossa vida, independentemente do tempo. E às vezes a gente acha que está ficando velho, às vezes a gente acha que, mas agora não vai acontecer, não vai dar, porque a promessa que o eterno tem para mim é tal e tal coisa, eu não sei se ele vai conseguir cumprir. Você acha que o Criador dos céus e da terra não pode fazer qualquer coisa para que você receba a bênção? Ele pode ou não pode? Pode. Para que você está preocupado? Amém. Como vai ser, Rabino? Não sei. Eu sei que vai chegar no momento. Ele vai chegar e dizer assim: faz, sai, anda, corre, realiza. Sabe por quê, irmãos? Quando aquela palavra foi liberada, ela não morreu. Os irmãos sabem que as palavras são ondas, ok? E você sabe que uma onda, ela não morre, ela se propaga indefinidamente no universo. Então tudo aquilo que nós dissemos, as palavras não morrem. Quando uma palavra é dita por um profeta, ela fica no reino do Espírito até que ela se cumpra. E ela passa a se tornar parte da nossa história. Por isso que o profeta Isaías diz assim, que a palavra do Eterno não volta, porque ela não morre. Ela não morre. Preste atenção nisso. O mundo foi criado através de palavras. Por que a gente libera palavras sobre a vida das pessoas? Porque essas palavras têm poder de criar e de destruir. Por isso a gente precisa pensar muito antes de abrir a boca para dizer alguma coisa. Porque se você é servo do Eterno, o Espírito Santo está dentro de você. Se você disser alguma coisa para abençoar alguém, aquela palavra é pega no reino do Espírito, o Eterno faz cumprir. Se você soltar uma palavra negativa e amaldiçoar alguém, o inimigo vai pegar essa palavra e fazer cumprir. Como assim, Rabino? Que como você é um vaso onde o Espírito do Eterno está, ele tem direito de pegar a palavra que sai da sua boca para poder fazer cumprir para o mal. É sério? Opa! Por isso a gente não pode amaldiçoar ninguém. Casos específicos devem ser analisados para a gente abrir a boca e amaldiçoar alguém. Por que, irmão? Se você fizer isso, o inimigo pega e faz com. Aí eu quero que fulano morra. Ele diz: opa, um vaso eterno, que é portador da vida eterna, diz que alguém vai morrer. Opa, agora é minha vez. Ele vai atrás. Você acha que ele não vai atrás? Epa, me ajuda aí, irmão. Sincero, por isso é que precisa tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. A nossa boca tem que ser manancial de vida, uma fonte de vida. Abra a boca para abençoar a vida das pessoas. Abra a boca para dizer coisas boas. Eu me lembro que quando os meus filhos eram pequenos, quantas vezes eles faziam coisa errada, a gente chama de traquinagem, né? Faziam bagunça e tal. E quantas vezes eu ia falar alguma coisa, os filhos falavam assim: não fala não. Fala não, isso não faz cumprir. O inimigo faz cumprir. Não fala não, abençoa a vida deles. E mesmo naquele momento assim,
de raiva, que você está querendo pegar o menino ou a menina está querendo dar uns petelecos no traseiro dele. Você fala assim: meu filho, minha filha, vem cá, né? Papai vai dar uns tapinhas no seu bumbum aqui para mim não te falar outra coisa. E eu peguei os meus filhos umas 2 ou 3 vezes e dei uns tapinhas neles para não falar besteira. Por quê? Porque senão o inimigo faria isso cumprir. Hoje meus filhos são muito abençoados, porque no passado eu liberei palavras de bênçãos, orei por eles desde o ventre da mãe deles, já abençoava eles no ventre, e hoje eles são homens abençoados diante do Eterno. Então, é importante isso aqui, essa bênção, é super importante. Vou falar só uma coisa para mim poder mudar de assunto. Você que é pai e marido, por favor, abençoe seus filhos todos os dias. Amém. Todas as vezes que eu converso com o meu pai, ele termina a conversa me abençoando. E eu falo: pai, eu recebo. Tudo que você está dizendo eu recebo em nome de Yeshua, porque eu sei o poder que tem na palavra que sai da boca do meu pai. Aleluia. Você entendeu? Abençoe sua família, ministre sobre sua família, profetiza sobre a tua família. Você tem condições de fazer isso e o Eterno vai fazer cumprir. Amém. Amém? Amém. Vamos lá? Verso 22 do capítulo 48 diz assim: Jacó agora vai falar com Yosef sobre uma nahalá, sobre uma herança física que ele vai dar para ele. E eu te tenho dado a ti, Shechem, né? Na sua Bíblia deve estar Siquém, mais do que a teus irmãos, a qual tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. E nesse verso, Shechem, né, ou Siquém, é traduzido como uma porção, mas a palavra significa literalmente ombro, e alguns interpretam como um monte. Então, isso foi uma região em Israel que Jacó tomou com as suas próprias mãos. Ele conquistou aquela localidade, e ele então está dando para Yosef, o dono da terra, dando para quem ele quer. Então ele está entregando para Yosef, no caso, quem vai tomar posse são os filhos de Yosef no futuro, essa região de Shechem. Ele está entregando uma herança física, porque a espiritual ele já tinha dado. Você vai falar assim: mas Rabino, Yosef era uma pessoa muito rica, ele precisava de uma herança física. Ele tinha herança física no Egito, não em Canaã. Agora o pai está dando para ele uma herança física em Canaã, dizendo o seguinte: você está no Egito, mas a tua vida está conectada com Canaã. Você entendeu? Ou vamos desenhar? Vamos desenhar que é melhor, né? O Egito é o mundo, e Canaã é o mundo vindouro. Então esse mundo aqui, nós temos herança aqui? Temos. A gente tem casa, tem carro, tem algumas coisas aqui. Mas o que o Eterno fez? Jacó representa o Eterno: eu estou te dando uma herança lá na terra prometida. Depois você vai tomar posse dela. E é engraçado que Yosef vai morrer, e quem vai tomar posse são os filhos, ou seja, ele vai tomar posse só na eternidade. Olha que interessante. Então nós precisamos também entender que o Eterno tem uma possessão para a gente aqui, mas a possessão definitiva nossa não é aqui, é na eternidade. Por isso, novamente, eu vou voltar para o princípio do que eu estava falando na Paraxá. A gente precisa cultivar a nossa vida aqui pensando no futuro. Nós temos que viver aqui pensando sempre na eternidade, ou seja, trabalhar a nossa vida aqui focando na eternidade. Por quê? Porque nós somos peregrinos aqui, nós estamos aqui de passagem, só de passagem. Nós não vamos ficar nessa terra aqui não. Até porque eu não sei se os irmãos gostam daqui, mas eu realmente prefiro ir para onde o Senhor tem para mim do que aqui. Aqui está começando a ficar quente, ruim, chato, entendeu? E lá na eternidade com certeza é muito melhor. E como eu já disse aqui para os irmãos, né?
Tem gente que fala assim, Rabino, mas o que eu vou ficar fazendo na eternidade inteira? Não vai ter nada a fazer, nada para me divertir. Você que acha que não vai ter? Se aqui tem montanha-russa, tem parque, tem um monte de coisa, imagine lá. O que o Eterno criou esperando a nossa chegada, né? Para aqueles que gostam de aventuras, né? Acho que o Eterno deve falar assim, vou liberar vocês para dar umas voltinhas pelas galáxias aí, vocês vão ver o negócio. Você vai falar, mas isso é coisa de ficção científica, sim? Eu vou te apresentar o maior cientista da humanidade, o nome dele é o Eterno. Ele tem muita coisa preparada para nós, por isso, não fique achando que você não vai ter o que fazer lá. Nós vamos ter muita coisa para fazer. E a primeira coisa que eu quero fazer é conversar com o Yeshua e aprender um pouquinho da escola que tem lá. Amém. Eu não sei você, mas eu quero. Você pode fazer outra coisa, você está livre. Você está livre da aula lá. Você faz o que você quiser. Eu quero ir para a aula primeiro. Amém. Gênesis 49, vamos lá. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Esse verso, ele é muito intenso. Por quê? Jacó já diz que ele vai falar sobre os dias vindouros, sobre o futuro. E interessante, irmãos, que ele está no estado que ele está para morrer. Ele vai terminar de profetizar aqui sobre a vida dos seus filhos e vai falecer. Ou seja, ele está prestes a morrer. Ele tem forças para proferir as bênçãos sobre os 12 filhos que são as 12 tribos de Israel, e ele vai morrer. Ele está no estado, então, meio que agonizante. Mesmo assim, ele vai poder profetizar agora o que vai acontecer na vida dos filhos. E ele agora vai falar sobre o que vai acontecer nos dias vindouros. Eu queria que você pudesse compreender que Jacó está deitado numa cama, sentado numa cama, enxergando o futuro. Imagine uma pessoa que está sentada, prestes a morrer, e se abre como se fosse uma tela diante dele, e ele enxergando o futuro da vida dos seus filhos, para profetizar para cada um deles o que vai acontecer. Isso é o verdadeiro profeta. Ele está para partir, mas mesmo assim, ele, no momento de partir, ele vai abrir a boca para poder profetizar sobre a vida dos seus filhos. Ou seja, ele vai cumprir o seu papel até o último momento. Ele vai cumprir o ministério dele até o último momento. É mais ou menos aquela coisa daquela pessoa, daquele servo do Eterno que morre no altar. A pessoa está pregando, tem um ataque e morre. É uma das coisas mais impactantes que tem, mas é uma das mortes mais bonitas que tem também, que morreu fazendo a obra. É uma coisa linda. Lógico que para quem vivencia isso, fica um trauma muito grande de ver um servo do Eterno morrendo no altar. Mas, por outro lado, é uma morte gloriosa. E isso que vai acontecer com esse homem agora. Ele vai morrer profetizando a palavra do Eterno, fazendo aquilo que o Todo-Poderoso está mandando a ele que seja feito. Então, o que isso ensina para a gente? Isso nos ensina o seguinte: que nós precisamos estar cumprindo o nosso ministério até o final. Até o último momento das nossas vidas, nós temos que fazer a obra que o Eterno colocou nas nossas mãos. E se for necessário, enquanto nós estamos partindo desse mundo, vamos profetizar aquilo que vai acontecer na vida daqueles que estão conosco. Por quê, irmãos? Porque até o último momento, as palavras que vão sair de dentro do nosso ser, tem que ser palavras proféticas que vão abençoar a vida das pessoas. Aleluia. Ou seja, até o último momento, nós temos que liberar a bênção do Eterno para aqueles que precisam, através da nossa vida, que é um canal de bênção para todos. Então, Jacó vai cumprir aqui plenamente o seu ministério. E muitas vezes, irmãos, a gente fica se perguntando, né? Mas naquela época eles eram mais fortes, eles tinham menos problemas, eles eram diferentes de nós. Será?
Será que eles não tinham problema com família? Será que eles não tinham problema com funcionário? Será que eles não tinham problemas pessoais? Será que eles não ficavam cansados? Tudo isso eles tinham, irmãos, assim como nós temos hoje. Mas eles tinham uma certeza inabalável daquilo que o Senhor ia fazer na vida deles. Eles sabiam de onde eles tinham vindo e para onde eles estavam indo. Imagine isso, que a gente precisa ter essa consciência. E a gente precisa entender o seguinte: eu estou nesse mundo de passagem, eu vou cumprir aquilo que o Eterno colocou nas minhas mãos fazer, até o fim. E acabou. Sabe por quê, irmãos? Porque vai chegar o momento da gente partir. Mas antes disso nós temos que cumprir aquilo que o Eterno determinou para cada um de nós. Ninguém vai morrer na véspera. Se me permite uma piadinha, o único que morre na véspera é peru de Natal. Mas o resto não. Todo mundo morre na época certa. Entendeu? Então, o Eterno já sabe o dia que Ele vai nos levar. A gente não sabe, mas Ele já sabe. E Ele sabe que Ele está colocando as ferramentas nas nossas mãos para que nós possamos realizar o nosso ministério até o fim. E Jacó foi assim. Imagina aquele homem ter vivido em agonia durante mais de 20 anos da sua vida, pela falta de Yosef. Agora, ele teve a oportunidade de profetizar sobre os filhos de Yosef. Agora ele está reunindo todos os seus filhos, inclusive Yosef, Efraim e Manassés, para poder profetizar sobre a vida deles. O pai que achou que a família ia ficar incompleta, agora tem a família completa diante de si. Você entendeu isso? A felicidade desse homem de poder reunir as suas crias, os seus filhos, e poder abrir a boca e profetizar. Tem lá no livro de Números, nós vamos falar sobre Balaão e Balaque. E tem um momento em que o feiticeiro lá vai profetizar, contra Israel, e de repente ele começa a profetizar de olhos abertos, e ele começa a dizer: quão belas são as tuas tendas, ó Jacó, os teus tabernáculos, Israel. Matovu larecha Jacó, bishmenoterra Israel. Quando ele olha para a nação de Israel, ele fala: é uma nação compacta, é uma nação unida, é um povo que anda na presença do Eterno. Por isso ele fala: quão belas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel. Interessante que ele fala das tendas de Jacó, dos filhos de Jacó, que somos nós. Como é que você acha que o Eterno olha para nós? Como um povo compacto, como um povo único, inseparável e belo. Foi o que Jacó viu. Olha para o futuro. Não olha para o hoje, olha para o futuro. Veja aquilo que o Eterno vai fazer na sua vida. Veja as promessas dele cumpridas na sua vida. Veja aquilo que ninguém está vendo. Em nome de Yeshua, aquele homem, ele era profeta, mas era homem como eu e você. Era um ser humano. Enxergue as coisas além do que você está vendo diante dos seus olhos. Trabalhe para que as coisas possam acontecer na sua vida, mas vá só até o teu limite, porque depois tem alguém que vai fazer por você. Faça tudo o que você puder e depois entregue ao Senhor. Diz: Pai, eu estou entregando a Ti agora, porque eu não posso fazer mais nada. Tem coisa que a gente pode e precisa fazer, tem coisa que a gente não consegue fazer e você tem que entregar nas mãos do Todo-Poderoso, porque Ele é Deus para poder fazer cumprir. Então, Jacó está nesse momento, que é um momento especial da sua vida. É um momento em que ele está mostrando os laços dos seus antepassados com o futuro. Ele está vendo uma coisa, irmãos, que raramente nós conseguimos ver, porque nós vivemos presos no mundo do agora, no mundo do imediatismo. Esses bichinhos aqui, são muito bons, mas eles prendem a gente num negócio que nós queremos tudo agora. Você pega o telefone, você quer uma informação agora, você quer falar com uma pessoa, tem que ser agora. E aí que você, se mandar uma mensagem, a pessoa não responder na hora, a gente fica bravo. Mas por que fulano não visualizou?
Por que fulano está demorando para responder? Nós somos imediatistas. E o Eterno diz assim, não. Comigo é diferente. Entenda essas coisas. Entenda o que Jacó está fazendo. Entenda o que ele está vendo, o que ele está vivendo. Quando ele está sentado na cama, quando Jacó está sentado na cama, e ele vai começar a profetizar, uma parte da profecia do fim dos tempos, segundo o Midrash, ela some da sua mente. E ele fala assim, por que será que a profecia sumiu da minha mente? Por que será que eu não estou mais conseguindo vislumbrar a parte da profecia que eu precisava? Ele fala, será que os meus filhos são homens dignos? E quando eles perguntam para os filhos, meus filhos, estáis bem firmes na vossa crença no único Deus? Qual é a resposta deles? Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Todos os seus filhos respondem recitando o Shema. E ele diz, puxa vida, meus filhos estão firmes na fé no Eterno. E eles ainda continuam firmes na presença do Senhor. Então, uma das coisas que se aprende, irmãos, é que para que as coisas grandes possam acontecer no nosso meio, nós temos que ter unidade. Aquela profecia sobre as 12 tribos foi transmitida para Jacó, porque ele e seus filhos estavam em unidade. Então, para que o milagre aconteça, é necessário termos unidade. Você precisa crer que o Senhor vai fazer. Você precisa olhar para a situação e falar assim, o Senhor vai fazer, o Senhor vai derramar, o Senhor vai glorificar o nome dEle. Você está me entendendo? Você tem que olhar para a situação e falar assim, ainda que aos meus olhos seja difícil, o Senhor vai fazer. Por isso, quando nós estamos juntos, nós temos que ter unidade entre nós, irmãos. E crer que o Senhor vai operar no nosso meio. E crer que nós vamos entrar de um jeito e sair diferentes. Por quê? Porque o Senhor vai fazer algo enquanto nós estivermos dentro dos domínios, dentro da casa dele. Ele vai derramar o seu Espírito e vai operar nas nossas vidas. Aleluia. Por isso hoje eu quero que você saia daqui transformado. Hoje eu quero que você saia daqui curado, restaurado, com uma nova mentalidade, para você poder servir a esse Deus. Para você ter esse espírito de profecia sobre ti. Para que quando alguém precisar, você seja o canal. Em nome de Jesus, para entregar uma palavra para essa pessoa. Aleluia. Rabino, mas eu não sou profeta. Mas você pode ser usado pelo Senhor como tal. Saul não é, ele foi usado. Por que você não pode? E olha que Saul foi um camarada bravo, hein? Misericórdia. Ele fez umas coisas assim bem chatinhas. E eu tenho certeza que você não fez as coisas que Saul fez e não vai fazer. Você vai obedecer. Amém. E a tua obediência